Jesus é o Senhor. Nessa manhã, amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o seguinte tema: a palavra de Deus e a dispensação da graça. O falar atual de Deus tem enfatizado muito sobre a graça e nós temos os canais de dispensação dessa graça. É muito importante que nós tenhamos uma visão muito clara e bem profunda sobre esse ponto espiritual, sobre esse assunto. E para isso, toda vez que nós falamos sobre a palavra de Deus, nós temos que ir para o Evangelho de João, capítulo 1. Porque o Evangelho de João, capítulo 1, nos mostra a palavra de uma maneira muito especial. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós sabemos que essa palavra verbo significa palavra. Então, existem versões que dizem: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que João escreveu é algo muito especial. Por quê? Porque nos mostra que nesse mundo onde há tantas palavras, há uma palavra que é especial, e essa palavra que é especial é a palavra de Deus. Isso mostra que nosso Deus é um Deus que fala. E esse falar é a sua expressão. Se nós olharmos esse versículo 1, diz que essa palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amados irmãos e irmãs, isso é uma verdade tremenda. Existe nesse universo uma palavra que é Deus. E nós temos então que dar muita atenção a essa palavra. Porque essa palavra é a expressão de Deus. O seu falar é a sua expressão. Não é verdade? As suas atitudes são a sua expressão. Então, quando ele fala em João 1 do Senhor Jesus como a palavra de Deus, mostra que o Senhor Jesus é a expressão de Deus. Deus é invisível. Mas quando Deus se manifesta para se tornar algo palpável, algo que nós possamos perceber, isso é o próprio Senhor. Isso é a palavra. Muitas vezes nós falamos, as suas atitudes dizem muitas coisas, tá certo? Então, as nossas atitudes também são nossas palavras. Por exemplo, Josias, se você falar algo para mim e eu faço assim, o que isso quer dizer? Quer dizer, não dou valor nenhum, não é? Eu não falei nada, eu só fiz assim. E precisa falar depois de uma atitude assim? A atitude fala. Compreende? Então, o Senhor é a palavra de Deus, é a expressão de Deus. E agora, uma coisa nós precisamos ver. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, depois eu vou ler o versículo 14, tá? Primeiramente 1 a 4. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Estou parafraseando, tá? Tornando esse conteúdo real. A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Esse é o significado de João 1, versículos 1 a 4. O que está escrito é: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora o versículo 14. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós podemos ver aqui alguns pontos. Eu vou mencionar alguns pontos muito importantes. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, no original, é tabernacular, né? É a palavra tabernáculo como verbo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, essa palavra quer nos alcançar. E para nos alcançar, ele se fez carne. Porque você e eu somos carne. Aqui nós podemos tocar um grande ponto. A palavra quer nos alcançar. E a palavra para nos alcançar, ele se fez carne e passou a morar entre nós. E aí, dentro dessa porção, versículos 1 a 4, versículo 14, nós vemos vários itens. Nós vemos a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vida, nós temos luz. Versículo 14 fala de graça, fala de verdade, e fala de glória, porque vimos a sua glória. Então, preste atenção. Nessa porção de João, capítulo 1, nós temos Deus, que é a palavra que veio a nós, e nós temos a vida vindo a nós, a luz vindo a nós, a graça vindo a nós, a verdade vindo a nós e a glória vindo a nós. Tudo isso está nesse Deus que é a palavra. Então, amados irmãos e irmãs, como não dar valor à palavra de Deus? Quando você vê o que é a palavra de Deus, você vai querer. Porque quando eu quero a palavra, eu quero Deus. Eu quero a vida, eu quero a luz, eu quero graça, eu quero verdade e eu quero a glória. O que é importante é que João 1 não mostra nós indo a Deus, mas Deus vindo a nós. Isso é o coração de Deus. Deus quer alcançar você e a mim por meio da sua palavra. Agora, vemos então Deus falando. Isso é a palavra. E por meio da palavra, Deus transmite sua vida.
Deus nos traz a luz. A luz, o que é? É Deus brilhando, porque Deus é luz. A graça é Deus dada a nós gratuitamente. E a verdade é Deus se tornando nossa realidade. E a glória é Deus sendo manifestado. Quando nós tocamos nesse ponto, nós podemos ver que bom que hoje nós temos a palavra de Deus. Agora, eu preciso tocar nessa realidade que está na palavra de Deus. Eu não posso tomar a palavra de Deus como letra, mas como espírito. Por isso que nós falamos, acho que alguns domingos atrás, sobre a importância da imersão na palavra. Quando nós transformamos a palavra espírito para a palavra inundar o nosso ser. Então, nós vimos esses vários aspectos que está no Evangelho de João, capítulo 1, né? Por exemplo, nele estava a vida, a palavra é vida. Então, Filipenses 2,16 diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então a palavra também é conhecida como a palavra da vida. Vimos que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Oséias, capítulo 6, versículo 5. Oséias 6, 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz. Então nós podemos ver que a palavra de Deus é luz nesse versículo. Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Atos 14, versículo 3. Atos 14, versículo 3 diz, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, nós temos aqui a expressão palavra da graça. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 2 Coríntios 6, 7. Fala assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Aqui nos mostra a expressão palavra da verdade. Está vendo? Em todas essas porções, nós vamos ver que a palavra está ligada à vida, luz, graça, verdade. Hoje de manhã nós cantamos sobre graça. E João 1,16 nos mostra que quando a palavra vem, o que nós recebemos. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Nós recebemos da plenitude. Aqui diz, recebemos da sua plenitude. Para compreender melhor essa expressão, recebemos da sua plenitude, vamos ver Colossenses 1,19. Colossenses 1,19 diz, porque aprove a Deus que nele, isto é, em Cristo, residisse toda a plenitude.
E para compreendermos melhor ainda, Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Que diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade ou da deidade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. É a plenitude de Deus, desse Deus triuno. E aqui diz João 1,16, graça sobre graça. O que é graça? É Deus dado a nós. Então nós temos recebido, em Cristo está toda a plenitude da deidade. E Ele vai se dando a nós. Toda vez que Ele se dá a nós, isso é graça. Mas aleluia, porque a palavra de Deus diz, é graça sobre graça. Quer dizer, Ele dá hoje, Ele dá amanhã. Todo dia tem mais graça. Tem mais graça. Por quê? Porque nele está toda a plenitude de Deus. E Deus é infinito, não tem fim. Amados irmãos, amadas irmãs, a graça não tem fim. Por mais que tenhamos recebido, há sempre mais. Diga para o irmão que está ao seu lado, há sempre mais. É graça sobre graça. É Deus dá a si mesmo a nós. Deu. Agora tem mais, e mais. E mais, e mais. E sabe, existe na Bíblia uma certa sequência que eu vou agora mostrar para vocês. João 1,16. Graça sobre graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Esse versículo nos mostra que essa graça nos supre de força. Está vendo? Quanto mais graça eu recebo, eu desfruto, mais força eu tenho. Por isso que ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aí, nós vamos fazer a conexão com Salmo 84, versículo 7. Salmos 84, versículo 7. Que diz, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha só. Nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E nós nos fortificamos nessa graça. Por isso nós vamos agora de força em força. Está vendo? Graça sobre graça gera em nós força em força. Isso quer dizer força sobre força. Mas esse versículo, Salmo 84, versículo 7, é muito importante. Dessa graça nós ganhamos força. E o resultado dessa força é, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Essa é uma força que nos faz avançar. Essa é uma força que nos leva à presença de Deus. Cada um deles
aparece diante de Deus em Sião. Vamos repetir comigo essa expressão? Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Você recebe graça, Deus dá graça a você, Ele dá de si mesmo a você, e o resultado, você ganha força e você vai à presença de Deus. E na presença de Deus, o que acontece? Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só, nós aparecemos diante de Deus em Sião, para quê? Para contemplá-lo. Com o rosto desvendado. E nós somos então transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, olha só, graça sobre graça gera força sobre força, que produz glória sobre glória. Porque nós somos de glória em glória. Correto? E o que é que João 1,14 diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, o resultado dessa palavra de Deus é produzir glória em nós. É dado a nós, isso é graça, e produz a glória. Isso é o aspecto prático da palavra de Deus. Você está numa situação ruim, você começa a mergulhar na palavra de Deus. Talvez você não compreenda, você então pega ajuda de algum livro espiritual, ou alguma mensagem. E no final você mergulha nessa palavra. Antes de você mergulhar na palavra, seu rosto era carrancudo, mostrando preocupação, mostrando tristeza. Mas depois que você penetra na palavra, você recebe graça. Porque a palavra veio nos dar graça, não é? Vai me dando força, apareço diante de Deus, contemplo Deus, e sou enchido pela glória. E depois dessa imersão na palavra de Deus, ou depois da minha comunhão com Deus, eu saio com um rosto diferente. Um rosto solto, sorridente. As pessoas olham para você e dizem, ué, o que aconteceu com você? Eles conseguem ver a expressão de Deus em você. Não é maravilhoso isso? João 1,17 nos diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. A lei não nos muda. A lei não vai mudar o nosso rosto. Mas quando Cristo vem com uma palavra, isso causa mudança em nós. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Eu vou ler uma porção agora de Atos 4. Atos 4, 32 e 33, para mostrar o que a igreja vivia lá nos primórdios, no início. Atos 4, versículos 32 e 33. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Preste atenção, essa era uma realidade da igreja primitiva. E é algo que nós podemos ter hoje também. Olha só, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Eles eram um. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Por quê? Isso explica porque tudo por eles era comum. Por quê? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É porque eles receberam a palavra dos apóstolos. Eles receberam a palavra de Deus, e em todos eles havia abundante graça. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, quando eu recebo a palavra e estou enchido pela graça, o meu coração é de dar. Compreende? Porque eu recebi de graça e eu vou dar de graça. Havia abundante graça neles. Em Atos 20, 24, diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se essa palavra um dia me alcançou, porque o Senhor, que é a palavra, Ele vem para habitar em nós, Ele deseja nos alcançar. Isso quer dizer que hoje eu também devo ser um instrumento para que essa graça alcance a todas as pessoas. Por isso que Paulo diz que ele não se importava consigo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não fico me importando comigo, com a minha vida, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ele tinha uma carreira, recebeu um ministério, que é o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o resultado da graça nele. Se esse é o resultado da graça nele, também deve ser o resultado da graça em nós. Não é verdade? Um dia nós ganhamos e nós queremos agora que todos ganhem disso. Cada irmão, cada irmã ganhe da graça todos os dias. Que uma pessoa que não conhece o Senhor receba essa graça, seja salvo e possa viver essa vida abundante. E essa palavra da graça, ela opera continuamente em nós. Não é somente no momento da nossa salvação. Atos 20, 32. Atos 20, 32 nos diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Em Atos 20, Paulo encomenda os irmãos ao Senhor e a palavra da sua graça.
Senhor, ele diz assim, eu vou entregar vocês aos cuidados do Senhor, também aos cuidados da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra da sua graça. E essa palavra tem poder para nos edificar e nos dar herança. Não é algo maravilhoso? Aqui fala de edificação. E nós, para que nós vivemos a vida da igreja? É para edificar o corpo de Cristo. Nós não vivemos a vida da igreja simplesmente para vir para uma reunião e dizer assim, puxa, aqui acho tudo muito bom, tudo belo, tem palavras muito boas. O que Deus quer é a edificação. A nossa visão é que Deus quer uma edificação, nós fazemos parte dessa edificação, nós somos importantes para essa edificação e cada um de nós tem uma função nessa edificação. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Essa é a primeira parte do versículo. Eu recebi a graça. E junto com essa graça veio o dom. Dom para quê? Dom para edificar o corpo de Cristo. Essa é a razão dos dons. É para a edificação do corpo de Cristo. Todos os membros do seu corpo, né? Todos os membros do seu corpo físico têm dom, não é? E qual é a função? Qual é a função de todos os membros do seu corpo? É manter o corpo vivo e saudável. Não é? Existe algum membro do seu corpo que é para destruir o corpo? Existe? Não. Todos os membros são para manter o corpo saudável. Manter o corpo vivo e saudável. Você também é um membro do corpo de Cristo. Você tem esse dom também. Esse dom veio com a graça. No dia que você recebeu da graça, dessa palavra da graça, você recebeu esse dom. Então não enterre esse dom, use esse dom. E Efésios 4, 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Algumas traduções dizem segundo a medida do dom de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem um dom, pela graça você ganhou o dom. Mas esse dom, quando você começa a exercer, a graça vem supri-lo, para que você exerça bem esse seu dom. Então, não é uma questão da nossa capacidade. Veio da graça. Em 1 Coríntios 3,10, Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Isso nos mostra que quando a graça é dada para nós, nós começamos a fazer algo. O que Paulo fez? Ele, segundo a graça que foi dada a ele, ele lançou o fundamento. Aplicando de uma maneira mais ampla, você recebeu a graça, você também tem que lançar algum fundamento para algo, entende? Algo ligado à edificação. Eu não estou equiparando você e Paulo, mas eu estou falando que assim como Paulo recebeu a graça dele, lançou o fundamento, daí Paulo diz assim, como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Isso quer dizer, Paulo diz, eu recebi a graça, eu lancei o fundamento. Você vai receber graça, agora você vai edificar. Porém, dá uma olhada como você edifica. Não é? Então, o que nós recebemos da graça permite que a gente edifique.
Daí, nós sabemos que ali em 1 Coríntios 3 fala de você vai edificar com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, né? Eu só sei de uma coisa, a graça fornece ouro, prata e pedras preciosas. A graça nunca fornece madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha é o homem que fornece, Deus não fornece. Agora, se você recebe graça todos os dias, você tem ouro, prata e pedras preciosas. Primeira Coríntios 15:10, 1 Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aqui, Paulo dá um testemunho tremendo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Se eu sou alguma coisa, é resultado da graça. Você lembra daquele hino, né? Tudo que eu tenho é porque recebi junto com a graça depois que eu criei. Fora o orgulho, pois hoje sou um pecador que graça ganhou. O que eu sou hoje é graça de Deus. É o resultado dessa graça. Resultado de Deus se depositar em mim. Porque eu sou só um pecador. Mas Deus deposita em mim e em você. E aqui, 1 Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, olha aqui. Aqui diz, eu não recebi a graça em vão. Não se tornou vã. O depósito de Deus em mim não se tornou vão. Produziu algo. Nós podemos ver, né, que graça sobre graça leva força sobre força e gera glória sobre glória, não é? Então produz algo. Produz uma expressão de Deus. Aqui diz que, Paulo diz, eu trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso mostra que a graça de Deus não me deixa parado. A graça de Deus me torna útil ao Senhor. E a graça opera junto comigo. Você diz, Miguel, meu negócio é difícil no dia a dia. Eu passo por tantos problemas, você nem imagina. Então, 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tenho muitos problemas. O Senhor diz, a minha graça te basta. Porque a minha graça dá força para você, dá poder a você. Se você for forte, você nunca vai confiar na minha graça. É na sua fraqueza que você vai começar a confiar na minha graça. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque daí sobre mim repousa o poder de Cristo. Irmãos, hoje todos nós passamos por situações difíceis, mas lembre-se, Deus diz para nós, a minha graça te basta. E não é só graça, é graça sobre graça. Gálatas 1, versículos 15 e 16.
nos mostram: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Sem detência, não consultei carne e sangue. Esse é um outro ponto tremendo que a palavra de Deus nos mostra. Nós fomos separados, né? Nós estudamos o livro de Efésios, nós vimos como nós somos abençoados, né? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aqui diz: porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O nosso chamamento foi pela graça, e aprove ele revelar seu Filho em mim, revelar Cristo em mim, revelar Cristo em você, para que você possa pregar esse Cristo entre os gentios. Receber essa graça para dar a outros. Agora vamos ler alguns versículos de Efésios que falam sobre graça. Eu somente vou comentar rapidamente. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Louvor da glória de sua graça, isso é, que a sua graça vai produzir em nós a glória. E aí, essa glória vai gerar um louvor por parte de todo o universo. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, essa graça que é exercida sobre nós fala riqueza da sua graça. Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é somente riqueza da sua graça, é a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Nunca vai faltar graça. Nunca. Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Aqui mostra dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Isso quer dizer que essa graça foi dada a nós para nós podermos dispensar a outros. Você não pode dar o que você não tem. Então Deus diz: eu vou dar para você. Correto? Eu vou dar para você. Mas eu vou dar para você dar para os outros. Já foi compartilhado, né? Que se a graça fosse só para mim, seria um tanto assim. Mas como Deus vai me usar para dar graça para todo mundo, eu recebo um tantão assim. Por isso que quando você começa a cuidar de outras pessoas, você é o primeiro a receber e você recebe muito. Recebe muito mesmo. Se eu vivo só para mim, a minha experiência da graça de Deus é só isso. Mas se eu percebo que o que eu recebi é para dar para os outros, Deus vai me dar tudo isso. Essa é a minha experiência, amados irmãos, amadas irmãs. E eu creio que a experiência também de muitos de vocês. Efésios 3:7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante
do seu poder. Fui constituído ministro. A questão de ministro é uma questão de serviço. É para servir os outros. Conforme o dom da graça de Deus. Eu recebo a graça para servir graça a outros. Efésios 3:8. Esse versículo é muito importante. Vamos ler juntos? Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se Paulo, que era menor de todos, foi dada essa graça, para você foi dado muito mais ainda, não é? Efésios 4:29. Olha só, esse versículo é importante também. Vamos ler juntos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uau! Você pode transmitir graça. Sua boca é para transmitir graça. Diga para o irmão que está ao seu lado, a minha boca é para transmitir graça. Não é para falar palavrão. Não é para falar outras coisas. A minha boca é para transmitir graça. Que coisa tremenda! Semana passada nós saímos do bairro do Rio de Janeiro, né? Esse era o sentimento que havia no coração. Olhava uma pessoa e dizia assim, vai receber graça. Vai receber graça. Puxa, maravilhoso. Agora, vamos dar uma palavra final, para que vejamos, todos nós vejamos algo muito importante, tá? Paulo conclui 2 Coríntios, com 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tá? 2 Coríntios 13, 13 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Observe aqui. Aqui existe um pacotão. Esse pacotão tem a graça do Senhor Jesus, tem o amor de Deus e tem a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão do Espírito Santo significa o Espírito Santo, essa transmissão de tudo isso para nós, né? E entre nós. Sejam com todos vós. Apocalipse 22:1, tá? Vou fazer a conexão com Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio que chama Rio da Água da Vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sai significa sai de Deus para alcançar as pessoas. E essa água da vida traz para nós Deus em Cristo como Espírito fluindo. Deus em Cristo como Espírito fluindo para o seu povo e para as pessoas. Em Apocalipse 22 vemos
o rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Em Gênesis 2, versículo 10 a 12, diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Eu vou só ler o primeiro braço. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdelho e a pedra de ônix. Então, em Gênesis sai um rio do Éden. Em Apocalipse, o rio sai do trono de Deus. Mas entre Gênesis e Apocalipse, sai o seguinte: Êxodo 17:6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Em Êxodo 17:6 vemos Cristo, que essa rocha sendo ferida e dele saindo água. Em Gênesis sai do Éden, em Êxodo sai da rocha, e João 19:34. João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Em João 19:34, a água sai do lado do Senhor. Em Gênesis, fala do rio que sai do Éden. Se lembra, nós compartilhamos sobre Ezequiel 47, né? Que sai do limiar do templo. Aquele rio também, certo? E o que esse rio faz? Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Onde passa esse rio da água da vida, tudo vive. Então você pode ver essa água que flui do Éden, que sai também ali do templo de Ezequiel, correto? Essa água que sai da rocha, essa água que sai do lado do Senhor, quando alcança alguém da vida. Agora, vamos ver. E você diz, e eu? O que tem a ver com isso? João 7. João 7, 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amado irmão, amada irmã, o rio de água viva também flui de você, que crê no Senhor. E esse rio de água viva quer alcançar as pessoas. Você vê como é importante a sua boca? Semana passada estivemos lá no bairro Rio de Janeiro. Sabe de uma coisa? Aos olhos de Deus, fluíram rios de água viva ali. O rio de água viva passou pelo bairro do Rio de Janeiro. Você hoje é o dispensador da graça de Deus. Você recebeu graça sobre graça para dispensar. Você recebeu graça e abundância para dispensar. Para concluir, vamos ler Atos capítulo 5, versículo 20. Atos 5, 20, que diz: ide, e apresentando-vos no templo,
dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia! Que da sua boca saiam as palavras desta vida. As palavras de graça, palavras de luz, palavra de verdade, palavras cheias da glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Jesus é o Senhor.